Como um cristão deve reagir à perseguição? Primeiro vamos estabelecer o que é exatamente esta perseguição. Vamos tratar da verdadeira perseguição, quando alguém ele é perseguido por causa da sua fé em Cristo, da sua fé em Deus. Aí ele sofre preconceitos, aí ele sofre retaliações. Mas existe outra coisa que as pessoas às vezes chamam de perseguição, que não é bem perseguição. É quando o cristão ele age de uma forma inconveniente, imprudente, e aí causa uma reação negativa das pessoas ao redor. E esse cristão aí imprudente pode até confundir as coisas e dizer, estou sendo perseguido. Mas veja bem, por exemplo, se um cristão, tarde da noite, de madrugada, vai entrar em oração e levanta a voz e clama bem alto, é claro que a vizinhança vai reclamar. E ele não pode dizer que isso é uma perseguição. Na verdade, ele está agindo de uma forma inconveniente, ele está faltando com sabedoria. E a reclamação, aí podemos até dizer que tem uma certa razão. Mas existe a verdadeira perseguição, que é quando a pessoa está no caminho certo e ela sofre retaliações, como eu disse, preconceitos, quando ela é mal vista ou até maltratada só por causa da sua fé em Deus. E como reagir a isso? Primeiro vamos lembrar das palavras que Jesus falou. Na verdade, a primeira reação nossa, por incrível que pareça, deve ser de alegria. Porque se você está sendo perseguido, criticado por causa da sua fé, se aqueles que um dia diziam que eram seus amigos já não querem mais ser seus amigos, porque você agora anda no caminho de Deus, não pratica as mesmas coisas que eles praticam, você tem uma vida diferente. Se você é perseguido por isso, você tem que se alegrar. Primeira coisa, ser perseguido é uma coisa boa. Se nós olharmos o livro de Mateus, quando Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus ele diz que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Mas perseguidos pelo quê? Por causa do Evangelho. Então, se alguém está sendo perseguido, está havendo uma perseguição, e esta pessoa está fazendo o que é certo, porque ser perseguido quando as coisas quando está fazendo o que é errado, aí já não é mais perseguição, aí já é justiça. Mas quando a pessoa está fazendo o que é certo, e ela está sendo perseguida por causa do Evangelho, por causa da verdade que ela está pregando, então isso é uma coisa boa. E a melhor maneira de reagir, acredito eu, que seria dar glórias a Deus por estar sendo perseguido. Alguém me disse certa vez que os discípulos, eles não reclamavam de perseguição. Pelo contrário, eles contavam as marcas das chicotadas, né, das atrocidades que fizeram com eles, que faziam com eles, né, e eles contavam para o outro, olha aqui quantas marcas eu tenho. Parecia que aquelas marcas era um troféu para eles. Né? A perseguição para eles era uma coisa boa. Eles entendiam que aquela perseguição era algo bom, porque sinal de que eles estavam no caminho certo. Eles estavam arrancando almas das mãos do diabo. Bem, essa resposta ela é bem clara, mas não tão simples de agir dessa maneira. O livro de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 44, vai dizer assim: Eu, porém, vos digo, isso Jesus, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bem simples de responder. Se você perceber, é simples de falar. E realmente tem muitas coisas na nossa vida que são muito simples. São questões que, se você me perguntar simplesmente, eu vou lhe responder com uma simplicidade, às vezes uma resposta pronta, bate pronto. Só que efetuar, muitas das vezes, é difícil. A maneira que nós devemos reagir a uma perseguição é na oração. Só que você vê o passo a passo aqui de cada situação.
Jesus ele vai abordar em primeiro lugar o seguinte, ele fala assim, olha, amai os vossos inimigos. Não é uma coisa fácil. Você amar alguém que está indo talvez diariamente contra você, que indiretamente essa pessoa ela está te perseguindo. É uma ação maligna querendo te perturbar, te tirar do caminho. Ele diz, ame os seus inimigos. Assim, puxa vida, eu tenho que amar. Mas não é simplesmente, não é aquela coisa doce aos olhos. Na prática, na hora de agir, se torna um pouco mais difícil. Você amar uma pessoa que talvez falou uma mentira, uma calúnia, te difamou, colocou o teu nome em algo que não estava, você disse assim, realmente, pastor, é muito difícil. O que eu devo fazer? Ame essa pessoa em Cristo. Jesus disse que somos bem-aventurados quando sofrermos perseguições por causa da nossa fé e do nosso amor ao Senhor. É porque grande será o nosso galardão, a nossa recompensa nos céus. Eu me converti na minha adolescência e justamente essa fase que a gente quer tanto atenção, quer tanto fazer parte aí de um grupo de amizades, eu me converti nesta fase de adolescência, sofri perseguição, sofri ali crítica, sofri certos deboches, tive esse tipo de coisa, sofri esse tipo de coisa, mas eu sabia, eu lembrava do que Jesus falou, que eu deveria me alegrar com essa perseguição. E você também tem que se alegrar, porque o cristão que anda correto com Deus, em algum momento vai ter que passar por isso. E se você se diz cristão e nunca foi perseguido, nunca sofreu crítica, nunca passou por uma situação como essa, de preconceito, de piada, de deboche, alguma coisa está errada. Você tem que olhar bem. Talvez você esteja querendo ser muito amigo do mundo, querendo agradar todo mundo. E a Bíblia diz que quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. A verdade é que não há comunhão entre a luz e as trevas. Quem anda na luz vai incomodar as trevas. Em algum momento vai haver um atrito, vai haver um conflito. E devemos reagir primeiro com esta alegria no coração. Se eu estou sendo perseguido, é porque eu estou andando com Deus e a minha recompensa é certa. Veja o caso de Paulo e Silas, lá no livro de Atos, no capítulo 16. Veja o que acontece com eles. Eles expulsam o demônio de uma escrava, ela era escrava 2 vezes, né? Ela tinha o seu senhor, que a explorava, e ainda por cima ainda era escrava dos demônios, um espírito de adivinhação. E quando Paulo deu uma ordem que aqueles demônios saíssem daquela menina, daquela jovem, ela não pôde mais adivinhar, porque aquilo era um demônio, era um espírito de adivinhação. E o que aconteceu logo em seguida? Os patrões, né, vendo que não podia mais ganhar dinheiro, o que o patrão fez? Começou uma perseguição. E onde foi parar Paulo e Silas? Primeiro foram espancados. Depois de espancados, foram lançados na prisão, mas não foi qualquer prisão. Foi no fosso, no último dos últimos, sabe, calabouço, aonde não tinha jeito de sair, não tinha como escapar dali, humanamente falando, e eu não acredito que foi dado para eles algum direito. Lembra que eles não tinham direito nenhum, direitos humanos não existiam até aí, né? Até aí não existiam direitos humanos, que passou a existir depois da Segunda Guerra Mundial. Então, direito nenhum. E parece que essa coisa de bater, principalmente para o romano, era uma coisa assim viciosa. Quanto mais ele batia, mais queria bater. Agora imagine uma população revoltada, revoltosa contra o que eles estavam pregando. É claro, Satanás por trás daquilo ali, mas Deus sob o controle de tudo. Porque não existe perseguição onde Deus não esteja sob o controle. Ele continua e vai dizer, bendizei os que vos maldizem. Aquela pessoa que fala mal de você, entenda, eu estou relacionando isso a perseguições indiretas. Tem a perseguição direta, né, contra o cristão e etc. E essa, de certa forma, é uma perseguição indireta.
para que você venha sair da palavra, para que você venha abandonar a fé, para que você venha deixar de lado o caminho, né? O caminho do Senhor, o caminho que é o Senhor, a palavra. Ele diz assim, olha, bendizei os que vos maldizem. É alguém que fala mal de você, se assim, não, eu não vou devolver com a mesma moeda, não posso fazer isso, né? Assim, falou de mim, eu falo mal também. Não, nem ser sarcástico também, né? Fale bem, fale mal, que esteja falando de mim também não. Nós temos que tomar um cuidado para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que aqueles que estão cometendo conosco. Ore por essa pessoa. Então ele diz, bendizei, porque você vai guiar a tua vida por aquilo que você fala. Então tome cuidado. Se alguém fala mal de você, se levanta contra a sua vida, inventa uma história, etc., independentemente disso, que você venha bem dizer. Ele continua e diz assim, olha, fazei bem aos que vos odeiam. Faça o bem, independente se é feito com você. Não, fulano não foi bom comigo, um dia ele não me beneficiou e hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso com ele, eu não vou fazer, jamais. Não cometa esse erro. Nunca faça isso. Tome cuidado para que a sua essência ela não venha a ser transformada por causa de alguma coisa que alguém fez com você. E por outro lado, eu devo me manter firme na minha posição. Não devo sair dos meus princípios, não devo abandonar a palavra de Deus, embora às vezes essa perseguição chegue aos extremos. Já tivemos muitos irmãos agredidos verbalmente, outros irmãos até agredidos fisicamente e alguns até tiveram a sua vida sacrificada ao longo da história por causa da sua fé. E nós temos muitos exemplos, tanto na Bíblia como ao longo da história da igreja, de homens, mulheres de fé, que mesmo diante da morte, mesmo diante da tortura, das piores perseguições, ficaram firmes até o fim, porque o seu amor a Jesus, a sua fé em Deus, a certeza de que aguardava por eles na eternidade a recompensa, os manteve firmes. Então você, se estiver sofrendo perseguição, se você é criticado, se você sofre algum tipo aí de contratempo, as pessoas tratam você mal por causa da sua fé, por causa dos seus princípios, você não deve abandoná-los, não. Aliás, não existe nada neste mundo que Deus não tenha o controle. Nada. Não existe nada. Deus, Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas, principalmente da vida dos seus servos. E se a pessoa está sendo perseguida, ela tem que entender uma coisa. Tem um propósito por trás dessa perseguição. No caso de Paulo e Silas, foi evidente. Por volta da meia-noite, o que eles faziam? Oravam, cantavam hinos. E daqui a pouco teve um tremor. E o interessante é que durante tudo aquilo ali, os dois marcados, de tanta chicotada, de tanto apanhar, sabe-se lá como, eles cantavam, glorificavam a Deus por aquela perseguição. Sabiam também que a morte estava perto, mas a morte só poderia chegar se Deus permitisse. E o que eles fizeram? Fizeram com que as pessoas ao redor entendessem que eles eram servos do Deus Altíssimo, cantando e louvando, glorificando esse Deus. Resultado dessa perseguição, Deus envia um tremor, esse tremor não derrubou paredes, esse tremor só arrebentou as cadeias, né? Só arrebentou ali as correntes, eles estavam livres, mas eles não eram contraventores. E aquele capitão, aquele comandante, aquele oficial, quando ele vê que as portas estavam abertas, as correntes quebradas, ele pensou em fazer o quê? Em se matar. Mas Paulo e Silas disse para ele não fazer isso. E na mesma hora ele pergunta, mas o que eu faço então para ser salvo? Querido Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Veja que aquela perseguição, na verdade, resultou na salvação daquele homem e de toda a sua casa. Por isso que ele diz assim, olha, ore por aqueles que estão maltratando, palavras, atitudes e perseguindo. Como nós reagimos a uma perseguição, seja na faculdade, seja no teu colégio, seja lá no teu trabalho, com aquele teu colega de trabalho, ore. Mas não ore somente por essa pessoa, ore por você. Para que você não tome nenhuma atitude
de forma errada, precipitada e venha pecar contra o Senhor. Então que você venha orar, que o teu coração ele venha estar moldado ao Senhor na oração. Eu repito, essa oração para aqueles que perseguem, eu creio que não é simplesmente não somente por aqueles que estão nos perseguindo, mas para que nós não venhamos tomar nenhuma atitude da carne. Então que na oração nós vamos ser moldados pelo Espírito Santo e interceder por aqueles que estão nos perseguindo, direto ou indiretamente. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.